Saudações rubro-negras, bora nação, porque hoje é dia de Libertadores, um dia importantíssimo, Flamengo e LDU. O Flamengo decide a sua vida na Libertadores, se perder, tá fora de forma matemática da Libertadores, é vencer ou vencer. Eu te trago todas as informações do confronto aqui nesse vídeo, bem como a escalação do nosso Mengão para o jogo de logo mais. E uma bomba do mercado da bola, porque Luiz Henrique, ex-Botafogo, hoje no Zenit, pode chegar ao Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Fique comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações. Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe aquele like. Créditos, ESPN Brasil e também Flazoeiro, bora lá nação! Do Flamengo também, as contas do grupo estão perigosas, né? O Flamengo precisa vencer a LDU também para poder respirar com mais calma na Libertadores. Pedro Henrique Torre, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, um beijo pra Mari, Jailson, também o Marra tá por aí, abraços, beijos, enfim, estamos aqui, Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, transmissão ESPN, 21h30, um jogo muito importante que o Flamengo tem pela frente, porque precisa vencer. De qualquer maneira, não tem como fugir disso, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, porque aí alcança a LDU no grupo e aí ultrapassa no saldo de gols, então fica uma situação não tão tranquila, não dá para dizer tranquila, né? Mas encaminha um pouco mais. Tem problemas para essa partida, o Alan teve um problema muscular, né, no jogo contra o Bahia, saiu no primeiro tempo. Aí o Pulgar também teve um problema, também acabou desfalcando a equipe, então fica fora desse confronto. Então, são lesões leves musculares, mas devem ficar fora por mais o tempo. O Flamengo tem que vencer, como eu disse, tem que se preocupar com o saldo de gols também, mas o Alexandre conversou com a gente ontem, aqui no Ninho do Urubu, ele falou, não adianta se preocupar com o segundo gol se você não fez nem o primeiro. Então a gente acompanha um pouquinho do Alexandre falando sobre essa questão de saldo de gols. Sabemos a importância também do saldo de gol, porém vamos pensar primeiro no primeiro gol para depois pensar no segundo. É realmente um jogo decisivo, porque caso a gente tenha uma derrota, seria quase impossível passar para a próxima fase. Tá então, né, pessoal? O Alexandro claramente deixou transparecer aí que o grupo sabe o tamanho da partida, vai ter muita ansiedade nesse Flamengo e LDU, nesse confronto de quinta-feira, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, porque a ansiedade cobrou demais contra o Central Córdoba naquela derrota de 2-1 no Maracanã. O Flamengo vai ter que gerenciar os seus nervos nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Não tem jeito, é o jogo do ano até agora. Bruno, Mário. O calendário do futebol brasileiro prometendo futebol continental, então prometendo várias finais por partes. Tchau, tá, Bruno? Final de Copa do Mundo. Ô, louco! É isso. É isso, pro Flamengo Pensando em Libertadores, precisa ganhar o jogo, pô. Se não ganhar, complica muito tudo, porque, olha só, na última rodada, LDU enfrenta o Tátira em casa. Eles podem fazer aquele jogo ok, um empate serve para os dois, beleza? Um empate serve para os dois, e aí já era. Então tem que fazer o dever no grupo. O Flamengo deixou a situação chegar onde chegou, especialmente quando perdeu em casa pro próprio Central Córdoba, que merecidamente é o líder do grupo. O Central Córdoba vai a 13 pontos. Ele, na primeira rodada, empatou com a LDU em casa num jogo que merecia vencer. Criou para vencer, mas não venceu. E é o ponto que ele perdeu, né? Poderia estar com 15 pontos agora, está com 13. Dentro da comparação do Eugênio... Fora isso, é um time que... Está com 11, desculpa. Desculpa, está com 11 pontos o Central Córdoba. 13 não, 11 pontos. Depois ele vai conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo e chegar numa condição muito favorável para essa última rodada, praticamente classificado o Central Córdoba. Desculpa, professor. O Eugênio falou de final de Copa do Mundo, eu acho que é pior. Porque final de Copa você pode empatar e ter uma chance nos pênaltis, como a Argentina fez contra a França. O Flamengo não pode empatar, o empate é catastrófico em qualquer um dos dois jogos. Agora tem um lado a favor. A bola que o Flamengo tem
que é suficiente para passar bem por esses dois aí, com uma certa LDU bem mais complicado, mas numa dividida entre Flamengo e LDU, em condições normais de temperatura e pressão, e sem altitude, eu sou Flamengo. Concordo, é a bola que tem, mas que não tem mostrado nessa Libertadores. A oscilação chega no péssimo momento. A gente fala de uma campanha que é ruim, mas de desempenhos que condiz com essa campanha. Acho que a gente não pode falar de uma grande... Para mim, o Flamengo até agora, eu não acho que é a situação mais delicada entre os brasileiros. Você tem um grupo da morte e a chance de um deles acabar ficando pelo caminho é considerável. Eu acho que ainda o Flamengo... Eu apostaria na classificação do Flamengo e na vitória nesses próximos 2 jogos. Mas mostrando algo que ainda não mostrou. Mas, assim, se a gente analisar o que foi até agora, para mim é o brasileiro que mais decepciona na Libertadores até aqui. Embora... Para mim, é um dos favoritos ao título ainda. Eu não vou mudar em relação a isso. Lógico, só deixaria de ser se não conseguisse essa classificação. Mas ainda vejo pelo potencial, eu concordo com você, professor, é o potencial que ele tem, a bola que ele tem, que já demonstrou nesse ano sob o comando do Felipe Luiz, não na Libertadores. E acho que também o momento de oscilação com o Felipe Luiz chegaria, isso é um fato, é um trabalho, né, ainda recente, é um treinador jovem que para ele também é uma primeira experiência, também vai acertar, vai errar, mas tentar entender o momento das individualidades também, né? Por que o Gerson cai tanto também na última partida, se o físico pega para o Flamengo nesse momento com o Arrascaeta, o Pedro ainda voltando, mas também não 100%, lógico, parado durante muito tempo com uma grave lesão. Ele tem um grupo muito qualificado até para você identificar essas baixas e fazer alterações. Então, é o momento do Felipe Luiz de identificar quem está 100% ali, porque hoje o jogo vale muito. Ô Eugênio, puxando esse gancho da Mari, olhando para o campo, né? Olhando para o que a LDU vai levar para o Maracanã e para o que o Flamengo... levará também amanhã para campo, né? Olhando para a bola, para o que o Flamengo vai precisar apresentar em campo amanhã para vencer o jogo. Apenas 3 gols até aqui na Libertadores, né? Um ataque discreto do Flamengo na fase de grupos. Inclusive no jogo em que atuou no Maracanã, na Libertadores, perdeu, né? Para o Central Córdoba. Ele vai ter que ser o Flamengo no seu melhor. O Flamengo que lembre a goleada sobre o Corinthians ou a goleada sobre o Juventude. Um time com muita intensidade, com muita força, com muito vigor físico. Para funcionar o esquema do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo, o que ele sentiu em Libertadores e sentiu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é um desgaste físico que não tem permitido a equipe colocar em prática o futebol que normalmente coloca, que é um futebol de muita imposição física, de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola e rapidamente trocar passes para chegar ao gol. E o Flamengo sentiu isso. Então a gente viu, por exemplo, contra o Bahia, os 15 minutos iniciais muito fortes. O Flamengo fez o gol ali, com 7. Um gol de cabeça do Arrascaeta. E depois caiu de produção. E depois foi levando o jogo assim, em banho-maria, até ele terminar. Porque era como dava. Então, como alguns jogadores foram poupados contra o Bahia, se imagina que o Flamengo possa ter guardado forças para, no jogo de amanhã aqui com a LDU, mostrar um nível de rendimento mais próximo do que está acostumado, do que a gente sabe que o Flamengo pode render. Eu acho que é muito da parte física. Agora, do outro lado, tem um time que possui na defesa a sua maior fortaleza. A LDU é um time que sofre poucos gols. Na temporada, a média de 0,6 por jogo. E isso dificulta o trabalho do Flamengo, que vai precisar, para ficar tranquilo, fazer 2 gols. Ganhar por mais do que 1 de vantagem. Para superar a própria LDU no saldo e ir para a última rodada mais tranquilo. Tirando também saldo da LDU. Então, essa é uma questão importante, porque do outro lado vai ter um adversário que vai jogar muito na transição, buscando passe longo para usar o Arce, que é o seu centroavante, o paraguaio, como pivô, e a partir daí aproximar outros jogadores perto dele, e vai se fechar. É muito difícil entrar pelo meio da defesa da LDU, que é por onde o Flamengo joga muito, né? Se a gente olhar, o Flamengo constrói muito com a infiltração do Arrascaeta. Ele vem da intermediária, tabela ou com Gerson, ou com Pedro, ou com Cebolinha, e invade a área para finalizar. Uma principal característica de criação ofensiva. O Arrascaeta se transformou
no elemento, entre aspas, surpresa, que vem de trás, pisa a área e tem feito os gols. Fez até de cabeça contra o Bahia. Então, essa infiltração por dentro que normalmente os adversários da LDU não costumam fazer. Aí vai precisar o Flamengo fazer com toda a qualidade que possui, com toda a força que possui, com toda a intensidade. E para isso o time precisa estar fisicamente melhor do que esteve nas últimas partidas. E isso ficou muito nítido no empate com o Central Córdoba, né? Que fisicamente o time não conseguiu reagir ao mesmo nível de força que o adversário impôs. Essa é a grande questão para o jogo de amanhã. E vai precisar mais do que nunca, né? Vai precisar redobrar a atenção. Não pode, por exemplo, dar o mole que deu contra o Central Córdoba. Porque a LDU é um adversário ainda mais qualificado que o Central Córdoba para te pegar no contra-ataque. Alex Arce é o Haaland paraguaio. A gente fala muito do que o Flamengo tem que fazer ofensivamente, mas também é bom ter um belo respeito defensivo com esse time da LDU. Vai trabalhar com a bola do jeito que gosta, né? Felipe Luiz tem pontuado muito isso, né? Os adversários que conseguem tirar o Flamengo da zona de conforto são aqueles que tentam pressionar um pouco mais e não deixar o Flamengo tão à vontade com a bola. É um time que trabalha muito bem por dentro, mas tem qualidade também pelos lados. O Mário, não tem sido uma característica da LDU essa pressão alta. É claro que amanhã eles podem tentar fazer. Nos jogos que eu acompanhei, vários agora recentes da LDU, eventualmente eles até sobem, inclusive contra o Flamengo lá na altitude, eles fizeram isso. Sobem um pouco a linha de marcação, mas não é para fazer aquela pressão. Sim. Para tentar recuperar a bola, é para bloquear mais as linhas de passe e tal. Mas normalmente é um time que baixa para proteger a entrada da área, para ninguém infiltrar pelo meio. A LDU amanhã tem uma dúvida sobre o zagueiro Ricardo Adeu, haitiano, que sofreu uma lesão leve no aquecimento do jogo com o Tátira, uma lesão muscular, 1,1 centímetros. Então será reavaliado. É um jogador importante não só na marcação, como também no lançamento, porque ele é que faz a maior parte dos lançamentos para o Arce, e a LDU joga muito em cima disso. E não vai ter o Brian Ramires, que é o jogador que joga pela ponta direita. É o jogador canhoto que dribla, vai para cima, o que faz mais passes para o Arce. Esse jogador foi expulso no jogo com o Tátira e está fora. E deve ter a volta do goleiro Alexander Domingues, que é o titular da equipe, é o capitão da equipe, é o líder do grupo, que terminou a suspensão dele. Ele estava suspenso em jogos de Libertadores, por uma confusão em que ele se envolveu no ano passado. E o último jogo de suspensão foi com o Tátira, então ele pode jogar, mas pode ser que o Gonçalo Vale seja mantido, porque a avaliação é positiva das atuações dele na Libertadores, enquanto o Domingues estava suspenso. Hoje foi difícil um pouquinho para levantar. Tá frio. Aqui no estúdio também. Aqui dentro também, né? Mas a Mari tá com frio. Quem diria, hein? Penúltima rodada, quem diria que a gente ia falar isso da possibilidade do Flamengo estar fora? Não, assim, precisando jogar temporada. A diretoria tem monitorado alguns nomes no mercado e pretende investir pesado para conseguir um acordo antes do Mundial de Clubes aí, que faltam aproximadamente 30 dias, nação. Recentemente, o clube tentou a chegada do português João Félix, que pertence à equipe do Chelsea. No entanto, as conversas com o atleta se mostraram bastante difíceis e ele se tornou um sonho praticamente impossível de se concretizar neste momento. O Flamengo, por meio do dirigente José Boto, demonstrou interesse na contratação de Luiz Henrique, atacante que atualmente defende o Zenit da Rússia. Revelado pelo Fluminense, o jogador deixou o Botafogo de John Textor recentemente para atuar no futebol russo, mas pode estar de volta ao Brasil em breve. O rubro-negro já havia tentado sua contratação no passado, quando o Luiz Henrique ainda jogava pelo Real Betis da Espanha, e agora volta à carga em busca de reforçar seu setor ofensivo. Luiz Henrique de volta ao Brasil. A possível chegada de Luiz Henrique ao Flamengo agradaria a comissão técnica, que vê no atacante um nome com características importantes aí para o esquema de jogo: velocidade, drible e boa leitura tática. Aos 23 anos, o jogador ainda tem margem para evolução e poderia se encaixar bem no elenco rubro-negro, especialmente com a maratona de competições do segundo semestre. Apesar da concorrência e de outros clubes e das dificuldades naturais de uma negociação com o Zenit, que o clube russo sempre dificulta mesmo as negociações, a diretoria trabalha com cautela e confiança, contando com a influência de José Boto e o interesse do próprio atleta em retornar ao futebol brasileiro, aqui o Luiz Henrique atuando pelo Zenit. A situação instável na Rússia por conta da guerra pode facilitar a saída de Luiz Henrique.
O Flamengo acompanha de perto esse cenário e vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante, que estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro. A diretoria avalia a viabilidade de um empréstimo com opção de compra, buscando um modelo que se encaixe no orçamento do clube. O Zenit, no entanto, ainda não indicou se pretende liberar o jogador nesse momento. Felipe Luiz, técnico do Mengão, aprova o nome de Luiz Henrique e vê nele um reforço importante para o segundo semestre. Sua velocidade e capacidade no 1 contra 1 são características valorizadas no esquema da equipe. Nação rubro-negra, loucura total, porque Luiz Henrique pode jogar no Mengão. E essa notícia ela vem de encontro a aquela outra notícia do Flamengo, porque o Flamengo estava interessado em tirar ali o Michael e o Michael e o Cebolinha do time. Então essa notícia pode ter ligação, porque o Luiz Henrique é um ponta de velocidade que parte para cima no X1, e a saída do Michael ou de Cebolinha abre espaço para a chegada do Luiz Henrique no time. Notícia bomba, nação. Deixa eu te perguntar, você gostaria de ver Luiz Henrique jogando pelo Mengão? Você aprova a chegada do jogador aí, ex-Botafogo? Deixe a sua opinião nos comentários, nação. Eu quero trazer também aqui a escalação do Flamengo para o jogo contra a LDU. Já vou colocar na tela para nós também. Vai deixando a sua opinião aí nos comentários sobre se você gostaria de ver ou não aí o Luiz Henrique jogando no Mengão. Eu vou colocar a escalação do Mengão na tela agora, a possível escalação do Mengão para o jogo decisivo contra a LDU. O Flamengo vem com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga ou o Danilo. Alexandro, Everton Araújo deve começar esse jogo, tá? De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. O Michael, eu acho que o Michael inicia esse jogo e não o Juninho. E o Bruno Henrique ou o Pedro, a depender do que o Felipe Luiz vai querer. Não se sabe se ele inicia esse jogo com o Pedro ou com o Bruno Henrique, que a torcida tá pegando no pé aí do Bruno Henrique, mas não sei se ele começa esse jogo com o Pedro ou com o Bruno Henrique. Nação, essas foram as informações, muitas informações do nosso Mengão aí no vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like ainda se não o fez. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o palpite do jogo aqui. Eu acho que é 3-0 pro Mengão. Deixe aí também se você gostaria de ver Luiz Henrique vestindo a camisa rubro-negra. Muito obrigado, nação. Crédito do vídeo na descrição. ESPN Brasil, Fla Zoeiro. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!